Boa tarde a todos e a todas que estão presentes, senhores vereadores, senhores da plateia, senhores internautas que estão nos acompanhando e senhores que estão nos assistindo para a TV Câmara. Meu muito boa tarde. Com a graça de Deus, às 14 horas e 18 minutos, declaro aberta a 18ª sessão ordinária durante a segunda legislatura, da 12ª legislatura, realizada em 3 de junho de 2014. Solicito do vereador Júlio Eduardo Lima que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde a todos e a todas. Para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora. Assim, nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos fartos de desprezo. A nossa alma está farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Por aqui, Senhor. Amém. Antes de pedir a solicitação dos senhores da plateia e senhores vereadores que ficássemos em pé para que seja devotado um minuto de silêncio, eu queria só fazer também, ainda em tempo, uma menção do amigo da gente da semana passada, que é o Marcelino, popular Pino, carinhosamente assim conhecido, que infartou aí no hospital da cidade de Jandira. Depois eu preciso estar conversando com alguns dos vereadores, até com o próprio Joãozinho, que chegou lá e acabou me ligando, que não tinha, o médico não queria assinar o atestado de óbito. A gente acabou socorrendo aí através do doutor Augusto. E eu queria fazer reportar a vocês que eu estive com a esposa, e ela nos reportou que ele chegou infartado e ficou 14 minutos. Aí eu vou pedir para o doutor Valmir, não é o primeiro caso, eu tenho um caso lá da Osasco, estava até falando com o Daírio hoje, também fui lá, conversei com o pai, e o pai falou a mesma coisa, né? Que infelizmente, se tem um hospital, tem que ter um médico na emergência, que eu vejo, né? E infelizmente acabou, a criança não, graças a Deus, não faleceu, conseguiram a remoção, mas o nosso amigo Marcelino, popularmente conhecido como Pino, não teve a mesma sorte dessa criança. Então a gente vai fazer, eu gostaria que todos os vereadores assinassem com o diretor do hospital, viesse até a Câmara, nos dar algum esclarecimento, tendo em vista que na própria emergência, se tem um hospital, tem que ter um médico, pelo menos na emergência. Porque o mesmo médico que atende os pacientes, se entra uma pessoa infartada ou baleada, ou qualquer tipo de maior gravidade, não temos um médico na emergência do hospital. Então, gostaria depois a gente sentar e conversar para a gente fazer aí uma convocação. O doutor Valmir, que é o diretor do hospital, para ele estar aqui falando para a gente. Pela ordem. Solicito dos senhores vereadores, bem como da plateia, que se coloquem em pé, para que seja... Você não tem direito ainda, plateia, nós estamos ainda solicitando uma menção de 1 minuto, não foi feito ainda a chamada dos senhores vereadores, só fiz essa menção devido a 1 minuto de silêncio. Solicito dos senhores vereadores, bem como da plateia, que se coloquem em pé, para que seja devotado 1 minuto de silêncio ao nosso Deus Todo-Poderoso. Solicito do segundo secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Altamir Cipriano da Silva. Presente. Luiz Antônio Soares. Presente. Marcelo Marques de Souza. Presente. Ieda Costa de Oliveira. Presente. Odair de Souza Viana. Presente. Avelino Xavier da Silva. Wilson de Souza Coelho. Presente. Júlio Eduardo Lima. Marcos da Silva Ferreira. Presente. Ney Custódio de Souza. Presente. João Valentim da Silva. Presente. Roberto Rodrigues. Reginaldo Camilo dos Santos. Informa ao plenário que a ata da 17ª sessão ordinária está à disposição dos senhores vereadores. Está com a palavra pela ordem para encaminhar o trabalho o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros e companheiras presentes. Senhor presidente, logo no início da sessão, Vossa Excelência referiu a questão do hospital. Eu só queria deixar registrado nos anais dessa casa que fui procurado também por pessoas que presenciaram referente a esse senhor que veio a óbito no hospital de Jandira. É inadmissível uma pessoa estar na emergência, estar com infarto dentro do hospital e aguardar praticamente 15 minutos para chegar um médico.
Chega a nota fiscal aqui, contrato dos médicos, que nós temos médicos sair pela janela do Hospital de Jandira. Só que essa novela sempre acontece. Os óbitos acontecendo, e cadê os médicos? Então, senhor presidente, eu quero subscrever esse documento que Vossa Excelência vai fazer para convocar o diretor do hospital, porque não é partido político aqui, nem oposição nem situação. São vidas que estão sendo perdidas na cidade de Jandira devido à irresponsabilidade de quem está fazendo a gestão da saúde de Jandira. Obrigado. Tornei a público e fiz questão de relatar o fato, porque uma vez que é chamado de hospital, uma vez que a gente tem um conhecimento que não tem condições de ser um hospital, e é chamado de hospital, acho que pelo menos tem que ter as pessoas, os médicos, no setor de emergência. E eu falei isso porque foi 3 casos. Então, dos 3 casos, a gente vai questionar o diretor da saúde, que é o doutor Valmir, né, que ele vai estar presente aqui, se Deus quiser, na próxima sessão, vamos convocá-lo, né, e vamos trazer, não é que nós estamos falando, né, vai ser relatado, foi o BO, vamos trazer aqui, e as famílias, não sei se vai querer estar presente, a gente vai convidar. Não é que chegou a hora. Chegou a hora, acontece, né? Deus sabe de todas as coisas, mas se puder evitar, foram 14 minutos, né? Então, de verdade, a gente puder evitar, é melhor. Agora, se tem um hospital, se tem uma emergência, meu modo de pensar, tem que ter um médico na emergência. Ponto passivo. Agora, se tem um médico para atender todo o hospital e para atender a emergência, é inadmissível. Mas, de qualquer forma, eu queria só chamar essa responsabilidade para todos nós, vereadores, que não é de hoje, né? Bem falado aí, como alguns vereadores têm falado, não é desse governo agora, vem lá de trás já, mas de verdade, a gente vai até quando? Né? Até quando? Né? Já foi aí parente de vereador, parente de prefeito, já perdeu uma vida, foi ceifada aí. A gente precisa pelo menos tentar amenizar a situação. A gente sabe que não está das melhores condições a saúde, não só em Jandira, no estado inteiro, nesse Brasil afora, está precária, mas a gente tem que se preocupar com a realidade da nossa cidade. Está com a palavra pela ordem para encaminhar os trabalhos, o vereador Odair de Souza Viana. Senhores vereadores, plateia presente, eu só quero dizer que tem o pessoal, agente de saúde aí, aguardando uma resposta dos vereadores, do prefeito, e está sendo confeccionado um ofício aí, onde todos os vereadores poderão estar assinando eles para prorrogar um contrato que eles têm com a saúde do município aí. E a gente, como vereador nessa casa, não pode deixar de estar atendendo a solicitação do município. Fico por aqui, presidente. Não tem tempo na fala do vereador daí, os agentes aí que estão aí presentes, o que depender de nós, não tenha sombra de dúvida que vai ser feito um ofício, como foi feito aí na questão da educação, que foi prorrogado, a gente vai prorrogar. Tendo em vista que compete ao prefeito, mas nada impede nós vereadores estar fazendo um documento, né, formalizando aqui, tornando a público da necessidade desses profissionais, né, que muitas vezes não são muito reconhecidos, mas de verdade merece um carinho especial de todos nós. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, Câmara Municipal, TV Câmara, boa tarde a todos. Telegrama, Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 28 de maio de 2014. Senhor gestor, formamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1 da Lei número 9.452, de 20/3/1997, conforme os dados beneficiários. Fundo Municipal de Saúde de Jandira. Valor bruto, R$ 745,80. Competência, mês 2 de 2014. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1 da Lei número 9.452, de 20/3/1997, conforme os dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Jandira. Pagamento, aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Valor bruto, R$ 745,80. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1 da Lei número 9.452, de 20/3/1997, conforme os dados. Fundo Municipal de Saúde de Jandira. Pagamento e aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Valor bruto, R$ 745,80. Competência 03/2014. Senhor gestor, informou a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento do artigo 1 da Lei número
9.452, de 20/3/97, conforme os dados. Fundo Municipal de Saúde de Jandira, valor bruto, R$ 19.155,54, competência 04/2014. Informou a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1 da Lei 9.452, de 20/3/1907. Pagamento a pensamento do Sistema Único de Saúde, SUS, valor bruto, R$ 745,80, competência 04/2014. Informou a liberação de recursos financeiros Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1 da Lei 9.452, de 20/3/97, conforme os dados. Valor bruto, R$ 40 mil, competência 0214. Informou a liberação de recursos financeiros Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1 da Lei 9.452, de 20/3/97, conforme os dados. Valor bruto, R$ 5.056,25, competência 0214. Informou a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1 da Lei 9.452, 20/3/97. Valor bruto, R$ 28.499,70, competência 04/2014. Informou a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1 da Lei 9.452, de 20/3/97, conforme os dados. Fundo Nacional de Saúde de Jandira, valor bruto, R$ 5.056,25, competência 01/2014. Informamos a liberação do recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1 da Lei 9.452, de 20/3/97, conforme os dados. Valor bruto, R$ 5.056,25, competência 03/2014. Informamos a liberação de financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1 da Lei 9.452, de 20/3/97, conforme os dados. Fundo Municipal de Saúde de Jandira, valor bruto, R$ 5.056,25, competência 04/2014. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1 da Lei 9.452, de 20/3/97, conforme os dados. Fundo Nacional de Saúde de Jandira, valor bruto, R$ 212 mil, 447,17, competência 05/2014. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Valor, R$ 1.040. Só pedir um minutinho para o primeiro secretário. E todos os telegramas que foram lidos pelo nosso primeiro secretário, Luiz Antônio, só queria informar aos nobres vereadores, todos que assim solicitarem uma cópia, ficará à disposição indistintamente de todos os vereadores na secretaria dessa casa que assim eu fizer o pedido de uma cópia dos telegramas que é referente à questão de pagamentos da saúde do nosso município, que é um fundo municipal que tem encaminhado aqui. Pela ordem. Paga a palavra pela ordem o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, eu queria pedir para Vossa Excelência cópia de todos os telegramas, por favor. Será cedido não só para Vossa Excelência, como eu bem disse, que ficará à disposição de todos os senhores vereadores. Tenho aqui também que é do Ministério da Educação, que é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também ficará à disposição não só do novo vereador Reginaldo Camilo dos Santos, mas assim que for solicitado pelos demais membros dessa casa. Só informar, são dois que foram encaminhados pela comissão processante, que é o do processo contra o prefeito da nossa cidade, e chegou aqui o despacho e o mandato de uma intimação da doutora Camille, né, juíza de Lima, nos informando o indeferimento e da medida liminar que fora feito contra o senhor prefeito, que foi rejeitado. Eu gostaria que tornasse a público e como foi pedido pela comissão processante para ser lido. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, despacho de mandato, mandado de segurança, ato administrativo, Geraldo Teotônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Jandira, também Cipriano da Silva, comissão processante número 13/14, senhor Alverino Xavier da Silva, ambos com endereço na rua Rubens Lopes da Silva, 100. Procuradoria da Câmara Municipal, localizada na rua Rubens Lopes, número 100. Juiz de Direito, Camille de Lima e Silva Bonilha. Visto. Trata-se de mandado de segurança
interpretado por Geraldo Teotônio da Silva, com pedido de liminar em face do presidente da Câmara Municipal de Jandira, senhor Atamir Cipriano da Silva, e da comissão processante, processo administrativo 13/14, do senhor Averino Xavier da Silva, pretendendo a concessão da segurança para que seja recolhida nulidade de todos os atos de processo político administrativo instaurados sobre o argumento de que foram realizados com o seguinte vício: quórum inadequado para recebimento de representação. B. Invalidade da representação ofertada. C. Invalidade nos atos praticados pelo presidente da Câmara Municipal, sobrepondo-se a funções da comissão constituída. D. Invalidade da notificação por meio de imprensa oficial. E. De respeito às regras regimentais estabelecidas pelo regimento interno da Câmara Municipal de Jandira. E. De respeito ao processo de partido político na instauração da comissão, junto ao documento folha 36/289, decidido, no termo do artigo 1, inciso 3 da Lei 2016/09, a juiz liminarmente poderá suspender o ato quando houver fundamento revelante o ato, impugnando, puder resultar ineficaz da medida. No caso tê-la, estou lembrando, presente pressuposto para definido da medida almejada. Nessa fase, a comunicação sumária a despeito da revelante argumento imposta, não é possível deduzir o plano de nulidade de forma alegada, exceto, ademais, que todos os argumentos apresentados pelo impetrante só poderão, pormenorizadamente examinado após a vinda das informações da autoridade caota e sentença do mérito. Por fim, ausente o perigo de danos, a isso que não haverá ineficaz na medida ser concedida somente ao final do presente processo, até porque a comissão processante questionada ainda está em fase inicial. Assim, deferida a medida liminar, providencia interpretante segunda via de petição com cópia dos documentos para instruir o mandato conforme determinação artigo 6, caput da Lei 12.016/09. Deverá também juntar as ousadas as cópias da Lei Orgânica do município de Jandira. Com a juntada as cópias, notifiquei a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 dias. No termo do inciso 2 do artigo 7 da Lei 12.016/19, dê a ciência aos órgãos de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Após a vista, o Ministério Público torne concluso para que a sentença servirá ao presente por cópia digitada com mandato de notificação, intimação e cientificação. Intima-se Jandira, 29 de abril de 2014. O indeferimento da meritíssima juíza, a doutora Camila de Lima de Silva, vai ficar à disposição dos senhores vereadores, qualquer um que tiver qualquer tipo de dúvida que houve interposto contra o presidente dessa casa e o presidente da comissão processante, senhor Avelino, dizendo que nós infringimos alguns artigos que foram mencionados pelo senhor prefeito, ele tem o direito à defesa e foi indeferido pela senhora juíza, né? E tem uma aqui, ou a outra liminar, que foi também indeferida pela meritíssima juíza, também a respeito da comissão processante que ela deve seguir, né? Então foi dado no dia 29 de abril, né, e chegou para nós aqui, por isso que estamos tornando a público e tornando ao conhecimento de cada um dos senhores vereadores. Ficará à disposição a cópia a qualquer vereador que queira solicitar. Pela ordem. Está pela ordem, vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Queria pedir 2 minutos como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Ainda tem mais um despacho aqui, eu gostaria que Vossa Excelência, tem mais um despacho da meritíssima, também gostaria que o nobre primeiro secretário fizesse a leitura. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comarca de Bauri, Fórum Distrital de Jandira, segunda vara. Despacho de mandato. Conclusão. Em 12 de maio de 2014, faço esse ato concluso a juíza da direita segunda vara civil do Fórum Distrital de Jandira, comarca de Bauri, doutora Camille de Lima Silva e Silva Bondilha. Eu, Ana Paula Queiroz, escrevente, chefe, subscreve. Processo físico 002507 22 214
8.26.299. Mandato de segurança, ato administrativo. Geraldo Teutônio Silva, Atamir Cipriano da Silva e outros. Atamir Cipriano da Silva, Rua Rubens Lopes da Silva, número 100, Centro. Jandira Brasileiro, vereador, Alverino Xavier da Silva, Rua Rubens Lopes da Silva, 100. Jandira Brasileiro, vereador. Juiz de Direito, doutora Camille de Lima e Silva Bonilha, visto, etc. Estime-se a pessoa acima indicada acerca da interposição do agravo da instrumento por parte do referente, devendo o mandato ser instruído com cópia de folha 299/301. Servirá o presente por cópia digitada com mandato, cumpra-se forma e sob as penas de lei. Estime-se Jandira, 12 de maio de 2014. Documento assinado digitamente nos termos da Lei 11.419 de 2006, conforme a impressão a mais à direita. No espaço de mandato, conclusão. Em 12 de maio de 2014, faço o ato concluso, senhora juiz de direito da segunda vara civil do Fórum de Estado de Jandira, comarca de Bauri, doutora Camila de Lima e Silva Bonilha, eu, Ana Paula Queiroz, escrevente, chefe, subscrevo. Processo físico 002507-22-2014-826-0289. Mandato de segurança, ato administrativo, Geraldo Teutônio Silva, Atamir Cipriano da Silva, Atamir da Silva, Rubens Lopes da Silva, Centro, 006.035. Jandira Brasileiro, vereador. Alverino Xavier da Silva, Rua Rubens Lopes, Centro, 100, vereador. Juiz de Direito, doutora Camille de Lima Silva Bonilha, visto. Intime-se as pessoas se indicadas acerca da interpretação do agravo de instrumento por parte do referendo, o mandato de disciplina da cópia, folha 299/301. Servir ao presidente por cópia digitada com mandato cumpra-se forma em sob pena de lei. Estima-se Jandira tal. Jandira, 12 de maio de 2014, é o mesmo. Então, ficará também à disposição dos senhores vereadores também, que foi negado mais uma vez na segunda vara, né, foi concluído, perdão, na primeira instância e na segunda instância também foi indeferido o pedido do prefeito da nossa cidade. Vai ficar à disposição dos senhores vereadores, porque talvez, não sei se essa semana ou a semana que vem, estaremos aí votando aí os cumprimentos da comissão processante e vai fazer anexo do parecer da comissão processante todos esses encaminhamento da meritíssima juíza Camille Lima Silva Bonilha, e vai ficar à disposição dos senhores vereadores para não dizer que não tiveram nenhum tipo de conhecimento. Pela ordem. Está com a palavra pela ordem o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Queria pedir para Vossa Excelência 2 minutos como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Está servido a Vossa Excelência os 2 minutos como líder do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros e companheiras presentes. Senhor presidente, eu estava ouvindo atentamente, conversando com o vereador Roberto Rodrigues, a decisão da comarca de Jandira, da juíza, e também do desembargador do Tribunal de Justiça, que negou os 2 pedidos do senhor prefeito. Eu quero só deixar registrado nos anais dessa casa, senhor presidente, e quero uma consulta diretamente para a mesa, para o senhor e para o jurídico. Quando iniciou o processo da Lei 201, que investiga o contrato do Hospital de Jandira, que automaticamente pode terminar na cassação do prefeito, eu tinha feito um questionamento se o vereador, uma vez que participou nesse período como diretor administrativo do hospital, se ele teria que ficar arguir ele, né, de uma suspensão do processo. Não é, a gente não está nem com juízo aqui antecipado, né, do vereador, ao contrário, tanto é que ele nem foi citado, nem veio como testemunha. Até mesmo para preservá-lo e preservar a instituição, eu quero fazer uma consulta formal para Vossa Excelência e deixar registrado nos anais dessa casa, seguindo os princípios da administração pública, que o primeiro deles é a moralidade. Um vereador, uma vez que ficou fazendo parte da diretoria administrativa,
Nesse período, não tinha sequer diretor técnico no hospital. Então, esse vereador hoje, assumindo o cargo dele, ele pode votar no processo, no relatório final da comissão processante, que pode vir na cassação do prefeito? Então, é esse questionamento que eu quero fazer para Vossa Excelência, e é esse questionamento que eu Vossa Excelência tem mais um minuto para concluir. Que eu quero deixar registrado nos anais dessa casa. Tem várias jurisprudências, eu fiz várias pesquisas, nós sabemos que para votar contra ou a favor precisa de maioria absoluta, 9 votos, não é? Mas a gente, independente de qualquer coisa, nós queremos que o princípio da democracia, da justiça, seja feita na Câmara Municipal. Considerando que ficou quase 90 dias fazendo o trabalho da comissão e nós precisamos preservar o trabalho da comissão processante. Considerando que a gente ouve todos os dias nessa cidade problema naquele hospital, ou por falta de alimentação, ou por contrato do Espírito Santo que gastou mais de 7 milhões ali no Hospital de Jandira, ou por falta de profissionais de enfermagem. Então hoje Jandira precisa dar um basta a essas irregularidades que está acontecendo na questão da saúde. Então é por esse motivo, e com todo o respeito que eu tenho pelo vereador, que eu estou citando, que é o Wilson Coelho, eu queria tirar essas dúvidas para que a gente possa, quando for votar o relatório final, para que não tenha dúvida, para que a gente possa votar de uma forma transparente. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, com certeza, consultarei ainda hoje, Vossa Excelência, daqui um pouco, Vossa Excelência tirar a resposta. Eu já tenho uma prerrogativa e já estou tranquilo na minha decisão aqui enquanto presidente dessa casa. Eu quero até estender para a mesa, para não ficar só solícito a esse presidente que vos falam, e dizer que não vai ser esse presidente que vai impedir qualquer tipo de votação de nenhum vereador aqui nessa casa. Mas a gente tem o jurídico da casa, nós temos aí o artigo no regimento dessa casa, ela deixa dúbia, mas eu não tenho sombra de dúvida que na hora certa, né, através do jurídico da nossa casa, nós vamos estar dando o retorno para Vossa Excelência, e bem como está encaminhando também ao nobre vereador que foi citado como diretor daquele hospital, que foi o vereador Wilson Coelho. Não tenha sombra de dúvida que a gente vai dar o parecer. Câmara Municipal de Jandira, mensagem de lei referente ao projeto de lei 19/14. Projeto de lei 19/14 dispõe sobre a alteração da lei número 2009 de 7 de julho de 2013 e da outra providência. Reginaldo Camilo dos Santos, vereador. O projeto de lei 19/14, de autoria do vereador Reginaldo Camilo dos Santos, será incluído no ordem do dia. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 150/14. Marcos da Silva Ferreira, vereador. Júlio Eduardo de Lima, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 151/14. Júlio Eduardo de Lima, vereador. Marcos da Silva Ferreira, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 152/14. Júlio Eduardo de Lima, vereador. Marcos da Silva Ferreira, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 153/14. Avelino Xavier da Silva, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 154/14. Marcelo Marques de Souza, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 155/14. Wilson de Souza Coelho, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 156/14. Ney Custódio de Souza, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 157/14. Ney Custódio de Souza, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 158/14. Reginaldo Camilo dos Santos, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 159/14. Reginaldo Camilo dos Santos, vereador. Os requerimentos 150/14, de autoria do vereador Marcos da Silva Ferreira, juntamente com o vereador Júlio Eduardo de Lima. O requerimento 151/14, de autoria do vereador Júlio Eduardo de Lima, assina conjuntamente com o vereador Marcos da Silva Ferreira. O requerimento 152/14, de autoria do vereador Júlio Eduardo de Lima, assina conjuntamente com o vereador Marcos da Silva Ferreira. O requerimento 153/14, de autoria do vereador Avelino Xavier da Silva. O requerimento 154/14, de autoria do vereador Marcelo Marques de Souza. O requerimento 155/14, de autoria do vereador Wilson de Souza Coelho.
O requerimento 156/14, de autoria do vereador Ney Custódio de Souza. O requerimento 157/14, de autoria do vereador Ney Custódio de Souza. O requerimento 158/14, de autoria do vereador Reginaldo Camilo dos Santos. O requerimento 159/14, de autoria do vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Todos serão incluídos na ordem do dia. Pela ordem, presidente. Toca a palavra pela ordem o vereador Reginaldo Camilo dos Santos para encaminhar os trabalhos. Senhor presidente, para poder encaminhar os trabalhos, são duas questões. Primeiro, consultar os demais vereadores se a gente pode pedir a dispensa do intervalo regimentais e continuar o nosso trabalho. E segundo, senhor presidente, antes de encerrar, se a gente poderia ter um ofício aí que foi colocado para Vossa Excelência, que o Odair vai comentar, né, da autoria do Odair, que é sobre a questão dos agentes de saúde. Mas se poderia estar lendo esse ofício, por favor. Então, estamos na hora do dia. Gostaria do primeiro secretário que faça a leitura para todos os vereadores que tivessem o conhecimento e os agentes que estão aqui presentes, né? Se quisessem continuar independente após a leitura, pode continuar nos trabalhos, mas a gente vai adiantar aí a leitura do pedido de prorrogação do contrato dos agentes de saúde. Gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura. Câmara Municipal Jandira, 3 de junho de 2014. Ofício especial. Tenho presente a única e especial finalidade de solicitar de Vossa Excelência os bons préstimos que lhe ser costumeiro, no sentido de prorrogar o contrato da Prefeitura com o agente de saúde. A tal solicitação se faz necessária tendo em vista a importância do serviço prestado por esses agentes. É essencial a presença dos mesmos no atendimento aos moradores em todos os bairros do nosso município, considerando que até que seja feito um novo processo de contratação de novos agentes nos municípios, ficarão com o atendimento necessário, considerando que já existe a lei que prorrogou o contrato com os monitores de creche, solicitamos que os agentes de saúde sejam incluídos para que nossa cidade não fique desamparada, sendo só para o momento ficamos no aguardo da providência em caráter de extrema urgência. Anteriormente, Odair de Souza Viana, vereador. Altamir Cipriano da Silva, presidente. Luiz Antônio Soares, vereador. Alverim Xavier da Silva, vereador. Júlio Eduardo de Lima, vereador. Ney Custódio de Souza, vereador. Roberto Rodrigues, vereador. Ieda Costa de Oliveira, vereadora. Marcelo Marques de Souza, vereador. João Valentim da Silva, vereador. Marcos da Silva Ferreira, vereador. Reginaldo Camilo dos Santos, vereador. Wilson de Souza Coelho, vereador. Toca a palavra pela ordem o vereador Marcelo Marques de Souza. Senhor presidente, queria que o senhor fizesse uma comissão para receber o ex-vereador Devair. Atendendo o pedido do novo vereador Marcelo Marques de Souza, o mesmo que solicitou o pedido, conjuntamente com o vereador Ney Custódio de Souza e o vereador João Valentim da Silva, que adentra o nosso plenário, o ex-presidente e ex-vereador dessa casa, Devair José da Silva. Está com a palavra para encaminhar os trabalhos o vereador Odair de Souza Viana. Só um minutinho, só de entrar o nobre ex-vereador, uma vez vereador, sempre. Está com a palavra pela ordem o vereador Odair de Souza Viana. Senhores vereadores, plateia presente, eu quero aqui estar agradecendo a todos os vereadores, em nome dos agentes de saúde aí, onde todos puderam colocar a sua assinatura, cobrando sim do prefeito uma atenção especial no caso de vocês aí, e eu espero que possamos ter resultado junto com vocês aqui. É isso que eu queria dizer, presidente, e deixar um agradecimento a todos os vereadores aí. Eu só queria, ainda em tempo, aqui só foi feito e a gente vai estar encaminhando para o setor competente, aí vai encaminhar uma cópia lá para a secretária da saúde, para o prefeito e para a questão da administração. Tá? Então vai ser 3 o ofício que nós estaremos encaminhando conjuntamente com as assinaturas dos nobres vereadores. Encerrado o expediente, a sessão está suspensa por... Você pediu para colocar a sessão no plenário? Então, colocando... Desculpa aí, não entendi. Pedindo a solicitação do nobre vereador Reginaldo Camilo dos Santos que seja suspenso o intervalo regimental e já partimos para a ordem do dia. Quem for fora, permanece como está. Quem for contrário, queira se manifestar. Portanto, foi aceito o pedido do nobre vereador. Eu solicito do vereador Júlio Eduardo de Lima, que assume a segunda secretaria, para fazer a chamada da presença dos nobres vereadores. Luiz Antônio Soares. Presente. Reginaldo Camilo dos Santos. Odair Souza Viana. Presente. João Valentim da Silva.
Roberto Rodrigues. Ieda Costa de Oliveira. Presente. Júlio Eduardo de Lima, presente. Marcos Antônio da Silva, Marcos da Silva Ferreira. Avelino Xavier da Silva. Ney Custódio de Souza. Presente. Marcelo Marques de Souza. Wilson de Souza Coelho. Presente. Chama eu. O Altamir Cipriano da Silva. Obrigado. Presente. Câmara Municipal de Jandira. Mensagem de lei referente ao projeto de lei 19/14. Luto plenário. Tenho presente a única e especial finalidade de encaminhar para a aplicação dos nobres pares, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a alteração da lei número 2009, que dá de 7 de julho de 2013, e da outra providência, considerando que esses documentos são imprescindíveis para a Câmara Municipal poder exercer seu papel, e que é de fiscalizar. Sala dos Votos Samatino, 14 de maio de 2014, Reginaldo Caminho dos Santos, vereador. Câmara Municipal de Jandira, projeto de lei 19/14, dispõe sobre a alteração da lei número 2009, de 7 de julho de 2013, e da outra providência. Geraldo Teodoro da Silva, prefeito do município de Jandira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o vereador Reginaldo Caminho dos Santos elaborou, a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 15 da lei número 2009, de 7 de julho de 2013, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15. A cada 3 meses, a Câmara Municipal de Jandira, contendo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Revogada a disposição em contrário. Sala dos Votos Samatino, 14 de maio de 2014. Reginaldo Caminho dos Santos, vereador. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Referente ao projeto de lei número 19/14. Após a minuciosa análise do projeto de lei número 19/14, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Reginaldo Caminho dos Santos, concluiu-se que o mesmo deverá ser encaminhado para deliberação do plenário, visto que o mesmo atende aos ditames regimentais, legais e constitucionais. Sala reuniões, vereador Marcelo da Silva de Almeida, 21 de maio de 2014, Reginaldo Caminho dos Santos, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Roberto Rodrigues, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, João Valentim da Silva, relator da Comissão de Justiça e Redação, Marcelo Marques de Souza, membro da Comissão de Justiça e Redação, Júlio Eduardo de Lima, membro da Comissão de Justiça e Redação. O projeto de lei 19/14 do vereador Reginaldo Caminho dos Santos está em discussão. Peço palavras. Está com a palavra pela ordem a vereadora Ieda Costa de Oliveira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, plateia. Por favor, fazer a chamada do vereador Julinho. Marcelo Marques. Está em discussão o projeto de lei 19/14, de autoria do vereador Reginaldo Caminho dos Santos. Está em votação. Pedir a palavra. Pedir a palavra? Não ouvi. Está com a palavra o vereador, autor Reginaldo Caminho dos Santos. Senhor presidente, vamos fazer o seguinte, eu vou votar e eu só vou justificar. Está em votação. Luiz Antônio Soares. A favor. Reginaldo Camilo dos Santos. Odair de Souza Viana. A favor. João Valentim da Silva. A favor. Roberto Rodrigues. Ieda Costa de Oliveira. A favor. Júlio Eduardo de Lima. Marcos da Silva Ferreira. A favor. Avelino Xavier da Silva. Ney Custódio de Souza. Favorável. Marcelo Marques de Souza. Favorável. Wilson de Souza Coelho. Favorável. O projeto de lei 19/14, de autoria do vereador Reginaldo Camilo dos Santos, foi aprovado por 11 votos e 1 ausente de plenário. Portanto, foi aprovado. Peço palavras. Está com a palavra, projeção de voto, o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto muito simples, eu nem discuti, porque na verdade estava nas comissões. Esse projeto garante que todas as entidades que recebem subvenção da Prefeitura de Jandira, eles têm que mandar a cada 3 meses, a Prefeitura recebendo a prestação de contas das entidades a cada mês, a Prefeitura manda para a Câmara a cada 3 meses a prestação de conta dessas entidades. Isso sempre aconteceu,
é porque, infelizmente, o ano passado, quando o governo mandou a lei, foi suprimido esse artigo por algum motivo. Então, é importante, porque a Câmara Municipal é onde fiscaliza mesmo as entidades, o Executivo, nada mais do que justo essa prestação de contas, senhor presidente, vinha a cada 3 meses para a Câmara Municipal para que a gente possa estar acompanhando a prestação de conta das entidades. Eu fico por aqui. E obrigado a todos os vereadores que votaram a favor. Antes de continuarmos o trabalho, primeiro secretário, eu só queria deixar registrado nessa casa e registrar para os demais vereadores que foi feita uma comissão dos moradores ali daquelas casinhas do Figueirão. Ontem nós estivemos conversando juntamente com o vereador Reginaldo, acho que o Daí participou, sim. E está aí alguns moradores que alguns deles receberam lá o certificado. Esse certificado que vocês receberam, eles dá garantia da casa. Agora, corresponde ao governo, né, se for ocupação irregular ou regular, isso não cabe à Câmara. O que cabe à Câmara é fazer reunião com vocês. Já foram contemplados aí, cada um dos senhores vereadores já receberam o certificado de garantia das residências de lá. E aí agora cabe o poder executivo, juntamente com o poder judiciário, né, de tirar aquelas pessoas que lá estão, óbvio, lá tudo são mãe, pai de família, tem que levar em consideração, mas não cabe a essa Câmara. Cabe ao poder público e ao poder executivo direcionar ou fazer uma nova relação de cadastro para esse pessoal. Não sei se o pessoal é da cidade, independente de ser ou não, eu acho que a ser humano merece o respeito, merece o carinho de toda a nossa população. Mas nós não podemos esquecer que já faz 9 anos que já está lá, que já foi feito esse projeto dessas casas, e até agora não saiu. É aquele que a gente fala, olha, mas vem lá de trás. Não interessa, o problema está aí, e nós temos que dar o retorno para essa população que está aqui presente, que está nos acompanhando. Então, eu só queria deixar registrado e dizer que essa casa, através desse presente e demais de todos os vereadores, estarão sempre à disposição de vocês, dentro das nossas condições. Pela ordem, presidente. Está com a palavra pela ordem, o vereador Odair de Souza Viana. Senhores vereadores, para ter presente, é só para justificar esse voto aqui. Esse projeto 19/14 é importante, porque as entidades têm que sempre ser fiscalizadas, acho que o vereador tem que ser fiscalizado, o município num todo, né? E tendo esse projeto de lei aqui que faça com que eles façam a prestação de conta a cada 90 dias, ou seja, 3 meses, vai ficar mais fácil para que as entidades não ficam assim, perdidas com as suas contas, e o município também saiba o que está fazendo com a subvenção do nosso município. Aí. O dinheiro que sai dos cofres públicos e vai para as entidades, é super importante que os vereadores saibam o que está acontecendo, para que elas tenham um trabalho mais claro e transparente para a nossa cidade. Fico por aqui. Pela ordem. Toca a palavra pela ordem, vereadora Ieda Costa Oliveira. Boa tarde mais uma vez. Presidente, eu só queria registrar a presença do pastor Luiz Sobrinho, que está aqui no nosso meio. Não sei se é a primeira vez que vem aqui, né, nessa Câmara. É um prazer, pastor, estar com o senhor aqui, viu? Muito obrigado pela sua presença, sinta à vontade. Obrigada. Pela ordem. Queria, em tempo, também registrar e dizer que essa casa sempre estará à disposição, né, do pastor Luiz Sobrinho, sempre, acho que todo mês tem um culto, continua esse ano? Irmã, então, só está na segundo semestre, agora nós vamos cobrar, de toda uma vez por mês tem um culto aqui, já está à disposição, tenho sombra de dúvida, sempre que puder solicitar, querer solicitar aqui, está sempre à disposição essa casa, né, é importante para todos nós sempre fazer um culto, né, e aqui nessa casa, onde é regido praticamente todas as questões pendentes do município ou prerrogativa que vai de encontro à necessidade da população. Então, é importante, aí está sendo um culto ou qualquer tipo de evento religioso, sempre é bom para nós, tanto para católico ou evangélico, é sempre bom. Está com a palavra pela ordem, vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, eu queria pegar os 3 minutos que resta como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Está cedido a Vossa Excelência os 3 minutos como líder do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros e companheiras presentes. Senhor presidente,
O senhor falou referente aos moradores do Figueirão. Não poderia deixar aqui, de deixar registrado nos anais dessa casa, que esses moradores que estão aí no plenário, eles estão na fila para pegar são 16 casas no bairro do Figueirão, que é um projeto junto ao governo federal, junto à Caixa Econômica, em regime de mutirão, que esses moradores estão aguardando há 7 anos. Muitos, 9 anos. Muitos deles recebem uma bolsa de R$250 de aluguel. Eu pergunto para o senhor, isso é uma humilhação. A lei que nós aprovamos nessa Casa de Leis é um salário mínimo. Agora, tem moradores de alguns bairros que ganham salário mínimo e outros R$250. Eu não sei qual é esse critério que foi feito para avaliar um morador do outro. Não sei se um é melhor do que o outro. Jura que eu não sei. A gente precisa aprovar um documento aqui para o governo dessas explicações. Outra questão é que, quando esses moradores, a gente participou de várias reuniões de que sumiu materiais de construção, recursos supostamente desviados dos governos que aí se passaram. Agora, eu sei que não dá para dizer que um grupo que assumiu lá, que acabou ocupando, a gente não dá para entrar em briga, 2 grupos brigando pela casa. Nós temos que responsabilizar o poder público, porque, em primeiro lugar, o poder público, através do seu prefeito, ele tem a obrigação de garantir o mínimo de segurança naquele local. Porque ali, todos os vereadores sabem o que eu estou dizendo, que os vereadores daquela região reclamavam do uso de entorpecentes naquele local. De uso de outras barbáries que vem acontecendo nos últimos anos naquele local. Um verdadeiro abandono daquelas casas naquela região. E o poder público não se posicionou. Se posicionou agora, depois que um grupo ocuparam aquelas casas que ali estão. Então, senhor presidente, hoje os moradores estão aqui, estiveram no final de semana, Vossa Excelência ontem fez reunião com esses moradores, e o que eles querem é muito pouco. Eles querem só que dê o direito deles assumirem a casa deles. Não está acabada, não tem porta, não tem janela, só que eles falaram, deixe eles entrarem lá, eles mesmos terminam. Sabe por quê? Porque ontem eu ouvi um depoimento da Regina, que eu não vou repetir aqui, que deixa a gente chocado. Como que as pessoas, só para mim poder concluir... Vossa Excelência tem mais 1 minuto. Vossa Excelência presenciou um depoimento dela, dizendo que ela faz para conseguir R$250 para poder pagar um aluguel. E aí, nós que somos agente político, ouvir essa questão e fazer de conta que não ouviu ir para casa, eu acho que qualquer político não consegue dormir à noite. Então, senhor presidente, elas trouxeram o documento que a Caixa Econômica, que elas são parte legítima da casa. Eu não sei qual é a providência que a prefeitura tomou judicial até agora, mas eu me coloco à disposição de vocês. Com esse documento na mão, nós temos que, se o poder público não tomou as providências, nós precisamos tomar. E aí, nessa cidade, nós precisamos ter lado. Não adianta ficar fazendo média com as pessoas, não. Essas famílias estão 9 anos aguardando aquele imóvel. Eu acho que tem muita gente que precisa, mas eu acho que dá a César o que é de César. Então, vocês são beneficiados daquela casa. E não tenho dúvida, senhor presidente, nós precisamos cobrar do poder público, do prefeito, para que resolva o problema de vocês. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Está a palavra pela ordem o vereador Júlio Eduardo Lima. Senhor presidente, queria usar 2 minutos como líder do governo. Está cedido por Vossa Excelência os 2 minutos como líder do governo. Senhores vereadores e moradores aqui presentes, eu tomei ciência do ocorrido nesse final de semana através do Zezinho, que ligou para a gente. E nós, hoje, obtivemos a informação de que, aliás, ontem começamos a dialogar com a prefeitura sobre quais eram os procedimentos. Eu tenho aqui a cópia do contrato, assinado de dezembro de 2007, portanto, são 7 anos, né? Que está aqui a data de 7 anos, que foi ainda no penúltimo ano do governo do Paulinho. E aí, o que acontece?
eles assinaram um contrato que fariam também em sistema de multirão. Só que aí faltou material, teve aquela história toda, passou por vários momentos que a gente acompanhou aí na cidade e, lamentavelmente, acabou ficando daquela forma. Temos a informação, primeiro, de que já tem um processo em licitação para aquisição do material, que é algo de torno de R$400 mil para aquisição de materiais para concluir aquelas obras, e aí uma parte em sistema de multirão e uma parte ver de que forma que a prefeitura vai contribuir. Hoje, às 13 horas, o secretário jurídico da prefeitura tinha uma audiência com a juíza da cidade para tratar do fato lá do Figueirão, e a tentativa do governo foi de uma saída amigável, e não houve, por parte daquelas pessoas que entraram na casa, essa disposição. Portanto, só resta ao governo um pedido de reintegração de posse. E foi esse o encaminhamento, então, que o jurídico da prefeitura fez no dia de hoje, e que acreditamos que a resposta do fórum será muito em breve. Então, hoje o governo tomou a providência, uma vez que propôs fazer um novo recadastramento. Não existe cadastramento aberto para aquisição de moradias, para disputa, mas o prefeito até disse, olha, a gente vai abrir um cadastro novo, vocês saem do local, a Guarda Municipal está 24 horas por dia lá, para não deixar ninguém entrar com nenhum outro tipo de eletrodoméstico, cama, guarda-roupa. Então, o que tem lá é o que vai ficar, e até porque as pessoas não fizeram uma mudança drástica. Parece que tem poucas coisas das famílias que estão lá. Então, o governo tomou a providência, eu acredito que muito em breve nós teremos o resultado jurídico, né, desse pedido de reintegração. Só falando que é lamentável, a gente sente pelo fato de vocês estarem cumprindo um prazo, aguardando, e de repente no meio do caminho aconteceu o que aconteceu, né? Então eu acho que lamentável que tenha acontecido, mas que o governo tomou a postura, a providência, e já fez os encaminhamentos jurídicos. Só para registrar, eu estive lá presente no local, houve um incidente lá, mas não foi nada com o pessoal da invasão, né? Teve incendiaram um ônibus, um fala que foi incendiado, o outro fala que pegou fogo. Eu estive lá presente hoje de manhã, mas não quero deixar registrado aqui que não teve nada a ver com a ocupação do pessoal, porque já teve um comentário falando, o pessoal ocupou lá, já foi, então tacaram fogo. Não teve nada a ver, tá? Estive de manhã lá, né, conversei com algumas pessoas, não teve nada, foi um incidente. Um fala que foi, chamaram a perícia vai saber de verdade se foi tacado fogo ou se houve culto, um curto no veículo, onde acabou pegando fogo o ônibus. Não foi ônibus da Benfica, um ônibus particular do morador lá de próximo, né? Eu estive lá presente, fiz questão, porque a questão é uma só, tudo o que acontece vem parar na Câmara, né? E o pessoal liga e a gente tem que estar sempre atento a tudo o que está acontecendo, uma vez que nós somos representantes dessa população que nos colocou aqui. Então vocês são merecedores da gente estar dando um parecer de tudo que acontece em nossa cidade. Queria ainda em tempo registrar a comunicação, o Gerson Pedro, imprensa que está presente, Liberal Neudo, obrigado pela sua presença, parabéns pelo evento que teve lá, a festa foi a festa das nações. Eu falei, é da festa das nações ou sem noções, né? Porque nós tivemos uma festa aqui sem noção lá, mas foi bom, parabéns lá pela festa lá, começou no sábado e domingo, sexta e sábado, né? Parabéns, é isso que está precisando, né, de mobilizar a cidade. Foi mais importante, foi que todos os departamentos da prefeitura participaram do evento. Isso foi muito bom e a população compareceu em massa. Parabéns ao prefeito Gil, parabéns lá a todos os vereadores da cidade de Barueri, cidade vizinha. Solicito do primeiro secretário que dê andamento aos trabalhos. Câmara Municipal de Andira, requerimento 150/14. Está com a palavra pela ordem o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, eu queria consultar os demais vereadores se poderíamos estar votando, ler os documentos em bloco, discutir e votar. Entendendo o pedido do novo vereador Reginaldo Camilo dos Santos, vou colocar a apreciação do plenário, para que todos os requerimentos fossem lidos, discutidos e votados em conjuntamente. Quem for favorável, pelo menos, quem for contrário,
queira se manifestar. Portanto, foi aceito o pedido do nobre vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 150/14. Ilustre plenário. Requer no tema regimentar do IMRO, senhor prefeito municipal Geraldo Teodoro Antônio da Silva, em caráter de extrema urgência. Está acabado pela ordem o vereador Roberto Rodrigues. Por gentileza, eu gostaria que alguém se manifestasse, tivesse chamado o novo vereador, porque eu estou atento aqui, ordem. mas está acabado pela ordem, vereadora Eda Costa de Oliveira. Eu peço ao terceiro secretário que faça a chamada do Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues. Presente. Está com a palavra agora sim o vereador Roberto Rodrigues. Queria colocar a apreciação do plenário para que fosse lido só o requeiro desses documentos. Entendendo aí, já foi feito um pedido, agora reiterando o pedido do vereador Roberto Rodrigues, só para ser lido o requeiro de todos os requerimentos que está sobre a mesa. Quem for liberando isso como está, quem for contrário, queira se manifestar. Portanto, foi aceito o pedido do novo vereador Roberto Rodrigues. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 150/14. Ilustre plenário, requeremos, no termo regimentais do IMO, senhor prefeito municipal Geraldo Teodoro Antônio da Silva, em caráter de extrema urgência, viabiliza a complementação na calçada da rua Martim Luther King, Vila Rolim. Marcos da Silva Ferreira, vereador. Júlio Eduardo de Lima, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 151/14. Ilustre plenário, requeremos, nos termos regimentais do IMO, senhor prefeito municipal Geraldo Teodoro da Silva, em caráter de extrema urgência, viabiliza a limpeza dos matos nas laterais da rua Fernando Nobre até a divisa com o município de Cotia. Júlio Eduardo de Lima, vereador. Marcos da Silva Ferreira, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 152/14. Ilustre plenário, requeremos, nos termos regimentais do IMO, senhor prefeito municipal Geraldo Teodoro da Silva, em caráter de extrema urgência, viabilize junto ao Departamento de Obra a manutenção asfáltica na rua 15 de novembro, Vila da Amizade. Júlio Eduardo de Lima, vereador. Marcos da Silva Ferreira, vereador. Requerimento 153/14. Ilustre plenário, requer nos termos regimentais do IMO, senhor prefeito municipal Geraldo Teodoro da Silva, em caráter de urgência, determine ao setor competente que seja feito o recapeamento da rua Isabel Cristina, dando continuidade na rua Palmeira do Oeste, no Parque do Lago. Avelino Xavier da Silva, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 154/14. Ilustre plenário, requer nos termos regimentais do IMO, senhor prefeito municipal Geraldo Teodoro da Silva, em caráter de extrema urgência, que seja feita a adequação da manutenção oficial da rua Rita do Nascimento Duca, nesse município. Marcelo Marques de Souza, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 155/14. Ilustre plenário, requer nos termos regimentais do IMO, senhor prefeito municipal Geraldo Teodoro da Silva, em caráter de extrema urgência, que determine ao setor competente, AES Eletropaulo, que faça a retirada dos postes de madeira que estão em estado precário em toda a extensão da rua São Caetano do Sul, rua Sequeira César, rua Franco da Rocha, rua Adradina, bairro Parque Ingrésia. Wilson de Souza Coelho, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 156/14. Ilustre plenário, requer no termo regimentais do IMO, senhor prefeito municipal Geraldo Teodoro da Silva, em caráter de extrema urgência, que determine ao departamento competente realize no bairro uma operação tapa-buraco na rua do bairro Anita Costa e Jardim Lidomar. Ney Custódio de Souza, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento número 157/14. Ilustre plenário, requer nos termos regimentais do IMO, senhor prefeito municipal Geraldo Teodoro da Silva, em caráter de extrema urgência, que determine ao departamento competente a realizar uma instalação de um ponto de ônibus com assento e cobertura nas proximidades do Banco do Brasil, no centro de Jandira. Ney Custódio de Souza, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 158/14. Ilustre plenário, requer nos termos regimentais do IMO, senhor prefeito municipal Geraldo Teodoro da Silva, que envie para esse legislativo cópia do inteiro teor do processo licitatório que deu origem à contratação da empresa para a construção e fornecimento de materiais da Casa do Figueirão. Requer ainda que as cópias do interior teor do processo de pagamento. Reginaldo Caminho dos Santos, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 159/14. Ilustre plenário, requer no termo regimentais do IMO, senhor prefeito Geraldo Teodoro da Silva, que envie para esse legislativo cópia do interior teor do processo licitatório que deu origem à contratação da empresa para a realização
de serviço de capinação e roçagem referente ao ano 2013 e 2014. Requer ainda cópia do interior teor do processo de pagamento das notas fiscais que foram pagas, que serão emitidas até o término do contrato. Reginaldo Camilo Santos, o vereador. Os requerimentos 150/14, de autoria do vereador Marcos da Silva Ferreira, conjuntamente com o vereador Júlio Eduardo de Lima. O requerimento 151/14, de autoria do vereador Júlio Eduardo de Lima, assina conjuntamente com o vereador Marcos da Silva Ferreira. O requerimento 152/14, de autoria do vereador Júlio Eduardo de Lima, assina conjuntamente com o vereador Marcos da Silva Ferreira. O requerimento 153/14, de autoria do vereador Arbelino Xavier da Silva. O requerimento 154/14, da autoria do vereador Marcelo Marques de Souza. O requerimento 155/14, de autoria do vereador Wilson de Souza Coelho. O vereador 156/14, de autoria do vereador Ney Custódio de Souza. O requerimento 157/14, de autoria do vereador Ney Custódio de Souza. O requerimento 158/14, de autoria do vereador Reginaldo Camilo dos Santos. O requerimento 159/14, de autoria do vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Todos estão em discussão. Está em votação. Luiz Antônio Soares. A favor. Reginaldo Camilo dos Santos. A favor. Odair de Souza Viana. João Valentim da Silva. Roberto Rodrigues. Ieda Costa de Oliveira. A favor. Júlio Eduardo de Lima. Marcos da Silva Ferreira. Favorável. Avelino Xavier da Silva. Ney Custódio de Souza. A favor. Marcelo Marques de Souza. Favorável. Wilson de Souza Coelho. Favorável. Os requerimentos 150 a 159/14 foram aprovados, teve 12 votos, portanto foram todos aprovados. Peço a palavra. Está com a palavra de ação de voto o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros e companheiras presentes. Senhor presidente, eu vou me referir a um requerimento de minha autoria. Eu estou pedindo a cópia integral, Odair, do processo licitatório dos moradores ali do Figueirão. Por quê, senhor presidente? As pessoas falam, pô, o prefeito lá, o Braz, morreu, foi assassinado, muitas irregularidades, só que morreu, a administração pública continuou, Canabel, agora saiu o Paulinho Bururu, entrou o Braz, Anabel e agora está o G. Se teve alguma irregularidade nesse contrato, que tem que ser aberto uma sindicância, que seja apurado, porque de repente, Marcelinho, o prefeito saiu, mas outros funcionários todos continuam. Cadê o dinheiro desviado? E aí, tudo é... Isso que está acontecendo com o Figueirão é fruto dessa corrupção toda, gente. Então eu estou pedindo o processo licitatório do inteiro teor e estou pedindo também, senhor presidente, a ortoga onerosa que está vindo da administração pública. E eu até quero pedir para Vossa Excelência, eu aprovei o requerimento há 30... Vossa Excelência tem um minuto só para me concluir. Há 30 dias, pedindo a ortoga onerosa do Comuna Urbana. Foi aprovado por todos os vereadores. Até agora não chegou, senhor presidente. Eu acho que é uma coisa muito simples. Entrou o dinheiro, da onde foi e para que foi usado. Por que estão enrolando tanto para mandar? Então, da mesma forma, nós estamos pedindo de vocês, porque eu acho que a gente tem que parar com essa impunidade na administração pública, esse reflexo aí do Figueirão, isso nos envergonha. Isso é culpado, é uma só instituição, é a Prefeitura de Jandira, que não toma as providências, não fiscalizou e não executou o trabalho. O Betinho acabou de falar para mim, senhor presidente, Zezinho, mas parece que já teve a licitação. Eu falei, Betinho, licitação da onde? Será que a gente está falando da mesma cidade? Só para me finalizar, senhor presidente, a mesma coisa vai acontecer na festa junina. Entramos no mês do calendário, tá, Marcelinho? Tá lá, a festa junina. Cadê a licitação? E depois, senhor presidente, a Câmara levanta, é nós que somos ocupados, é nós que não queremos o tempo de andamento da nossa cidade. Esgotado. Obrigado. Essa palavra. Está com a palavra a explicação de voto o vereador Ney Custódio de Souza. Senhor presidente, antes de eu justificar meu voto, eu queria usar da oportunidade para me cumprimentar aqui o público que se faz presente. Boa tarde, muito obrigado a todos. Agradecer a presença do Devair e cumprimentar aí o povo que está nos assistindo pela TV Jandira, TV Multimídia, desejar uma boa tarde a todos. Eu falo isso, senhor presidente, porque o nosso tempo aqui tem sido tão pouco, difícil até da gente cumprimentar os amigos. E quanto aos requerimentos, eu tenho aqui dois requerimentos, que é 156/14 e 157/14,
nos quais eu estou pedindo aqui uma operação tapa-buraco, aqui na Vila Anita Costa e Jardim Idomar. É verdade que é corriqueiro esse requerimento, mas no meu entendimento ele se faz necessário. Até então, nós estamos aqui para fiscalizar o executivo, fiscalizar as coisas na cidade, e às vezes as coisas estão mais perto. Só para mim concluir, senhor presidente. Às vezes a gente se preocupa com aquilo que está mais distante e esquece o que está perto. E ali está precisando, sim, de um reparo naquelas ruas. E depois tem um outro aqui que eu peço aqui um abrigo de ônibus, aqui na proximidade aqui do Banco do Brasil, na Carmine Gragnano. É porque o Banco do Brasil é um banco estatal, é um banco público, né? E muitos munícipes da nossa cidade, normalmente as pessoas mais idosas, eles tomam o ônibus aí nos bairros para vir até o centro, receber aí as suas pensões, suas aposentadorias, e normalmente vai ter que descer no Banco do Brasil, Caixa Econômica, e às vezes são obrigados, pelo final ser aqui na rodoviária, viajar até a rodoviária. E a nossa cidade, como as demais, né, ela cresceu no ciclo viário aqui, na movimentação de veículos, a pessoa corre mais risco, tem que atravessar mais ruas para chegar até lá, sendo que já podia parar por ali, resolver o seu problema, está entendendo? Então ficaria mais fácil, né? E os demais requerimentos são todos de suma importância. Eu vi aqui o trabalho do Wilson Coelho, né? Fez aqui um belo requerimento, pedindo lá troca de postes, né? Que os postes de madeira, que tem muitos ainda em algumas ruas da nossa cidade. Parabéns ao vereador. E parabéns a todos aqui que redigiram aqui seus documentos. O Beda, que viajou mais longe, foi até lá, Fernando Nobre também, mais Julinho, fazer requerimento para limpeza lá, capinagem, etc. E quero parabenizar, então, a todos os vereadores aqui que estão, na verdade, ocupando seus tempos, buscando o melhor para a cidade de Jandira. Por mais simples que as pessoas acham que seja, mas quando a prefeitura chega, que limpa um matagal que está próximo à casa da gente, a gente já se sente aliviado de alguma coisa, se sente mais seguro, né? Então, é isso. Já que o tempo é tão pouco aqui, eu agradeço a oportunidade e paro por aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Toca a palavra pela ordem, vereador Marcelo Marques Souza. Senhores vereadores, para ter aqui presente, queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença do ex-vereador Devair, meu amigo. Queria parabenizar aos requerimentos, fiz um requerimento lá na Rita do Nascimento Duca, que é a regularização dos números. Acho que não só lá, acho que não sei se foi finalizado 100% a regularização dos números da cidade, mas o pedido eu vou levar até a Maura para ver se a gente consegue resolver esse problema que já vem há tempo. E sobre o poste de madeira, eu acho que é terrível, né, meu? Então, em 2014 temos postes de madeira e alguns caindo, né, Wilson? A gente viu as fotos aqui. E eu subi na João de Góes ali, eu vi lá o que a gente sempre comenta aqui, né? As coisas começou errado e parece que Jandira não sei o que acontece. Até fui conversar com o pessoal da Eletropaulo, eles colocaram o poste no meio da calçada, aonde que a população tem que passar. Só que é uma regra que tem de medida, não pode ir para lá, para cá, é terrível, o negócio é burocrático. Eu fui conversar com o pessoal para ver se eles conseguiam colocar mais afastado da calçada, mas infelizmente, por regra, eu não sei como é que funciona lá em engenharia, não tinha que ser ali, no meio da calçada. Mas quero dizer que é uma bela de uma obra e a gente precisa que finalize rápido ali, que parabenizar o governo do estado, né? Uma bela de uma obra, a duplicação, viu lá a ponte lá que melhorou a saída de quem vem da Castelo, quem vem da aldeia, para quem vai, então a gente tem que parabenizar as coisas boas assim que vem acontecendo. E enfim, senhor presidente, eu queria também dizer aqui sobre os moradores, aproveitando, eu queria até pedir como meus 5 minutos, como líder de Democratas, os moradores ali do Figueirão, onde que a gente, sábado, praticamos um futebol, esteve eu e o presidente lá, passamos a tarde lá com os moradores ali, e até escutamos alguma coisa. E, infelizmente, algumas pessoas vieram perguntar para mim... Vossa Excelência pediu 5 minutos, né? Você deu, Vossa Excelência. Vieram perguntar para mim que eles iam entrar. Eu só expliquei assim para alguns moradores que até é aqui da cidade. Falei, as pessoas, os moradores que se inscreveram lá, as 16 famílias, estão há anos esperando a sua casa. Então não é justo. Porque imagine você estivesse passando tudo o que eles estão passando e chegasse outras pessoas e entrassem na frente de vocês. O que vocês iam fazer? Qual que seria? Então a gente tem que pensar no próximo, não só na gente.
Tem que se inscrever igual vocês fizeram e esperar a vez. Porque o que é justo é justo. E eu tenho certeza que hoje, conversando com o prefeito, Avo Líder, alguns vereadores, até cobrou uma situação, porque é uma tristeza ver aquilo ali há anos, Zezinho. Né? 9 anos daquela forma. E é uma coisa de uma licitação, parece que vai ser feita agora, já foi feita, eu não sei. Eu fiquei sabendo hoje de R$400 mil para que possa terminar todas as casas. E vamos torcer que, se Deus quiser, saia de verdade ali, para que vocês possam ter o cantinho de vocês, que vocês possam morar com suas famílias. Então eu quero dar os parabéns. E para completar, senhor presidente, eu não poderia de falar hoje aqui algumas coisas. A gente até conversou sobre saúde, Zezinho. Eu estive na inauguração, quer dizer, fui conhecer o hospital que o governo do estado instalou em Osasco. Eu vou falar uma coisa. Algumas coisas, o que é verdade, tem que tirar o chapéu. Que hospital. Então, às vezes a gente critica, sabe? Porque para criticar é fácil. Até eu mesmo, muitas das vezes, critiquei o governo do estado aqui. Às vezes a gente... Porque não é só o tapinha na costa, não. Aquele que dá muito tapinha na costa, ele não é seu amigo, não. Ele tem que... Às vezes o seu amigo tem que falar que você está errado, para que você possa acertar. Porque aquele que fica dando tapinha na costa falando que você está certo, pode esperar que alguma coisa venha. Ou ele quer alguma coisa. Então, às vezes a gente criticou muito aqui, só que a gente acaba vendo algumas coisas, principalmente na nossa cidade, algumas coisas que o governo trouxe. A duplicação da João de Góes, a nova estação, voltou aqui o Corredor Oeste, a ETEC, a Escola Técnica, o viaduto, o Corredor Oeste, o Trevo de Jandira, que foi todo urbanizado, junto com, acho que foi o Serra na área. Então eu trabalhei na Mecano Fabril, que o seu Zé do Gabriela, na época, arrumava muito emprego para as pessoas aqui em Jandira, quero até agradecer. Eu pegava muito o trenzão, Ney, né? Vários anos. Eu vim para a política agora em 2009, mas toda a minha vida eu trabalho desde os 14 anos lá na Mecano Fabril. Comecei lá na Mecano Fabril, na Buzolinha aqui no Alvorada, e várias outras empresas. Então a gente pegou muito esse trem aí. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui até Osasco de trem, eu e uns amigos, para conhecer o hospital lá. Hoje mudou tudo. Tem ar-condicionado, outra. Fui no Hospital do Câncer em São Paulo. São pessoas de todo o país, vem ônibus. Quem não teve o prazer de conhecer pode ir. Tem ônibus dentro, é uma cidade aqui, o Hospital do Câncer, lá na Avenida Angélica, Hospital das Clínicas. Então, a gente teve conversando com alguns moradores de outras cidades, de outros estados, senhor presidente. A saúde realmente está uma calamidade pública, mas se não fosse o governo do estado aqui para atender as pessoas, é de todo lado, sem exceção. E vocês podem ter certeza, chega ali, é tratado da mesma forma que o pessoal aqui de Jandira, de Itapevi, da mesma forma. Sanatorinho, o exame. Então, enfim, há muita coisa boa que o governo do estado fez, e hoje eu até tento relevar algumas coisas e provavelmente, assim, que não conseguiu atingir o que talvez a população tanto espera, mas eu acho que ele atingiu muita coisa aí que talvez a população nem esperava. Então, senhor presidente, precisava falar isso, porque às vezes só criticá-lo, sei lá, alguma coisa assim, talvez a gente falar mal ou criticar é muito mais fácil, e às vezes até pega mais, porque hoje a população, você vê a televisão, parece que o que atrai mais é as coisas ruins, Então, as coisas boas, às vezes, que os políticos fazem, como todo mundo faz aqui, e a gente vê o trabalho de cada vereador aqui, o empenho, desde o primeiro dia de mandato que eu estou aqui na Câmara, não posso negar, o próprio presidente doando um ônibus, outro correndo atrás de ponto de ônibus, porque se preocupa com a população. A gente sabe a dificuldade, né? E vários outros fatores, o próprio Bedo, o Wilson, o Odair, a gente vê aqui que a preocupação, Zezinho, Betinho, é que realmente o governo possa fazer um trabalho voltado à população e resolva todos esses problemas. Infelizmente, é aquilo. Hoje ele é o prefeito, não adianta falar, lá atrás não aconteceu. Ele é o responsável. Só para me concluir, senhor presidente. Ele é o responsável pela nossa cidade hoje. Vamos dizer assim, ele é o chefão. Então ele tem que dar a palavra maior. O que a gente torce aqui, que as pessoas que estão em volta dele, que nem, o Zezinho acabou de comentar, não foi feita a licitação da festa junina. A gente está tendo tanto problema por falhas de documento, que nem vai ocorrer aqui daqui uns dias,
por empenho das pessoas que estão lá como secretário, que vai levar as coisas que estão acontecendo com ele. Não vai deixar ele trabalhar. As próprias pessoas que estão em volta dele, não todos, mas algumas pessoas atrapalham o governo do G. E infelizmente eu espero que ele, Ney, que a gente vem conversando, o Julinho está aqui, consiga, eu não sei qual manobra que ele tem que fazer com as pessoas, vou fazer com que essas pessoas acordem, para que ele possa dar um resultado melhor. Não a nós, aqui vereador, mas sim a população de Jandira. É isso que eu torço todos os dias. Fico por aqui, senhor presidente. Está com a palavra, objeção de voto, o vereador Odair de Souza Viana. Senhores vereadores, plateia presente, a gente não tem tempo para falar, tem tanta reclamação para colocar nessa casa aqui, falar tantas coisas que a população quer ouvir, mas não temos direito de falar, infelizmente, é isso aí. Mas eu estou ouvindo os vereadores comentar alguns episódios aqui, parece coisa do meu estado, aquela cidade tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, quando, infelizmente, uma cidade com 50 anos de vida, o município não consegue numerar as residências da cidade. Parabéns, vereador, pelo seu requerimento. Temos que cobrar assim, porque até hoje, eu que trabalhei alguns anos no táxi de Jandira, eu sofri muito nessa questão, porque a gente ia no número 100, de repente o número 1 é do lado do número 100, o 200 é do lado do 20, e o cidadão fica perdido. E o correio entrega as correspondências em local diversos. E por isso, esse requerimento do vereador Marcelinho é importante, Marcelinho. É oportuno esse requerimento seu. E também, outro momento trágico, eu tenho que falar, usar esse momento que eu tenho aqui, novamente, estive na Secretaria de Obra, estão lá os pontos de ônibus guardados lá, 9 pontos de ônibus empilhados em cima do outro, enquanto nós vereadores estamos pedindo, implorando para instalar ponto de ônibus. Então, um requerimento importante do Ney do Táxi, cobrando a instalação do ponto de ônibus, parece que não temos, mas está lá. 8 ou 9 pontos de ônibus, eu estive contando esses dias, guardado lá, lixo em cima de lixo em cima deles, poeira, e eu estou batendo na mesma tecla já tem uns 2 meses. E quem quiser conferir é só levantar e ir lá no departamento de obras, os pontos de ônibus estão lá. E a população de pé na rua esperando instalar o ponto de ônibus. É desagradável para a cidade, desagradável para o vereador ter que estar criticando a situação aqui, criticando a secretaria que não toma providência. A impressão que tem é que não temos ponto de ônibus, mas temos. Mas sabe aonde? Guardado do departamento de obra. Está lá. Então, quem quiser sentar no banco do ônibus, é só subir atrás do anfiteatro, tem um monte de ponto de ônibus para o pessoal sentar. Então, simples colocar nos seus devidos lugares, e o vereador fica aqui cobrando, e está certo se eu não fizer isso aí, se o vereador não tem que fazer um requerimento para pedir para instalar um ponto de ônibus que já está pronto. Então, infelizmente, eu tenho que encerrar minha fala por aqui. Muitas coisas para ser dita ainda, mas em breve acho que todos vão ter chance de falar aqui um pouco mais, 1 minuto ou 2 a mais. A gente está sofrendo nessa situação que o cidadão quer ouvir a voz do vereador e muitos querem falar e poucos podem falar. Eu fico por aqui. Está com a palavra o vereador Júlio Eduardo Lima. Senhor presidente, primeiro dizer que os requerimentos são importantes. Eu estive em uma reunião, uma visita, na verdade, na viela da 15 de novembro. Existe um pequeno trecho para ser concluído, próximo à Casa da Maria, que está aqui presente. E os moradores estão aguardando, muito ansiosos, porque é um pequeno trecho que falta ser asfaltado, que já havia sido asfaltado, depois da intervenção da Sabesp, acabou prejudicando e os moradores, então, fizeram esse pedido para a gente. Só fazer um registro, senhor presidente, tanto da Martin Luther King, na Vila Rolim, como também da Fernando Nobre, são ações que elas dão um pouco mais de visibilidade positiva na cidade. A gente viu que quando fez, né, Beda, aquela primeira etapa ali da Martin Luther King, inibiu o despejo de entulho, as pessoas começaram a jogar menos entulho. Então a gente tem um outro lado da rua que precisa, de alguma forma, eu sei que se trata de uma área particular, mas de alguma forma a gente fazer uma conversa com o proprietário para também possibilitar um espaço para que os usuários que andam por ali a pé possam ter onde andar. E sem contar que a entrada do bairro da Vila Rolim, o Beda então estava muito certo na hora de propor esse documento. E também a estrada Fernando Nobre.
nós fazemos divisa com Cotia, e lá, até uma altura, Jandira mexe, até uma altura, Cotia mexe, e de repente tem uma altura que ninguém não se encontra, as duas secretarias. Então, que a gente possa, como no passado, fazer reuniões com a Prefeitura de Cotia, para que cada um faça um pouco mais, para que unam as duas partes, e efetivamente a entrada da cidade ali, pela Raposo Tavares, seja uma entrada um pouco mais bonita, que também o mato está mais de 1,5 metro de altura, e uma parte é de Jandira e uma parte é de Cotia. E por fim, senhor presidente, só fazer o registro de que hoje o DR está fazendo a manutenção lá em frente da escola. A famosa calçada que não existia para os alunos atravessarem. Eu estive com o prefeito lá, né, nós conversamos com os responsáveis do DR, então está saindo aquela calçada, e eles disseram que vão fazer a escadaria também. Que bom. Só vamos ver se vão fazer mesmo. Mas, viu, Zezinho, hoje eles estão fazendo a calçada lá de frente da escola, o DR do Fátima. Obrigado pela informação, Julinho, e é isso, só dizer que, de verdade, infelizmente, vai ter que ser tudo feito através de mobilização da população. O que for acontecer é a questão das casas do Figueirão, é a questão dos pedidos lá dos moradores do Fátima, é mobilizar, é se mobilizar, se organizar, e com certeza, daqui para frente, eu não tenho sombra de dúvida, aquele segmento que se mais mobilizar, o setor público vai atender. Pelo que eu estou vendo, parece que está só funcionando assim, se mobilizando, né? Mais do que nós tivemos um ano atrás lá, e agora, depois da nossa mobilização de todos os vereadores, que foi sair, então, de verdade, eu estou vendo atentamente na fala do vereador Marcelo Marques, dizendo dos investimentos do governo do Estado, né, na nossa região, não fez mais que obrigação dele, tendo em vista que ele sempre foi mais votado aqui na região. Na cidade de Jandira não é diferente. Então, compete de verdade o investimento. Questão do Hospital do Câncer, que o vereador estava se referindo, o único problema é que a demanda é muito grande. Que bom, oxalá que tenha, que não tivéssemos, né, um hospital do câncer, mas se tivéssemos o tratamento específico, que tem aqui as mães que estão aqui presentes, o pessoal sabe que o câncer de mama é terrível, a gente tem acompanhado aí com o Drauzio Varela todo domingo no Fantástico, ele falando da questão do câncer. Hoje a questão é dia a dia. Hoje o câncer, antigamente, ele falava que era de genético. Hoje em dia, a alimentação nossa. Você não tem a sombra de dúvida que é tudo química que nós estamos comendo. Então, a tendência daqui para frente é aumentar o câncer. Aumentar, infelizmente, vai ser a doença do mal do século. Infelizmente, vai ser o mal do século. Eu vou só vocês acompanhar. E, por outro lado, eu estava acompanhando atentamente na fala dele, e me veio na cabeça aqui, na Folha de São Paulo, eu estava lendo na sexta-feira, o presidente do Tribunal Superior Federal, Joaquim Barbosa, ele vai se aposentar. Ele poderia ficar até 2022. Aí eu pergunto para os senhores, aí sim perdemos a identificação do Brasil. Aí sim. Aí vamos perder uma identificação de quem estava querendo fazer justiça. Independente da CPTM, independente da Petrobras, independente de qualquer sigla de partido. Acima de tudo estão as pessoas, não estão os partidos. Porque todos os partidos são iguais. Mas as pessoas são diferentes, a posição é diferente. A pessoa pode estar no partido que for, mas o que vale é a atitude e a ação delas, né? Então a gente sente muito, vou fazer até aqui uma moção de aplauso para o Supremo Tribunal Federal, que é o Joaquim Barbosa, que ele estava tentando colocar o Brasil no trilho, e a gente é surpreendido por dizer que ele vai se aposentar. Será que porque ele quer? Será que não teve uma pressão? Será que alguém não cutucou ele, falou, olha, você tem família aqui, toma cuidado? Entendeu? Então a gente tem... Esse é o Brasil que nós vivemos. Gente, está nítido. Eu vou contar um caso aqui, eu tenho que falar porque veio na mente agora do prefeito Celso Daniel de Santo André. Você sabe lá onde a família desse cidadão foi parar? A família inteira dele foi embora do Brasil. Os irmãos do Celso Daniel, do prefeito de Santo André, teve que ir embora do Brasil. Então isso é uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha. Né, as pessoas, né, ser ameaçadas, as pessoas perder a vida, né, independente se ele está envolvido na questão do transporte naquela ocasião, mas até então, prenderam-se o Sombra, prenderam não sei mais quem,
Mas, de verdade, a grande maioria está solta. Como aconteceu na cidade de Jandira, como aconteceu na cidade de Campinas. Então fica tudo sob obscuro as coisas. Então, de verdade, a gente perdeu uma identidade, uma referência de moralidade no país, que é o senhor Joaquim Barbosa. Vamos perder uma referência, né? Era uma reserva de moralidade no nosso país e no nosso Brasil. Infelizmente, vamos perdê-lo, né? Até o final do mês agora ele vai ficar, mas infelizmente quem perde é isso. Tirar o foco de alguma coisa. Não sei se era da CPTM, não sei se é da Petrobras, mas de verdade quiseram tirar o foco. Só fica para a reflexão dos senhores vereadores, senhores da plateia e senhores que estão nos acompanhando pela TV Câmara e senhores internautas, né? De verdade perdemos uma referência, independente da cor do prédio ou da região dele, não interessa. Não é questão de ser um negro que está lá, é questão de ser pessoas que têm atitude. Porque o branco tem que ter atitude, o índio tem que ter atitude, o vermelho tem que ter atitude. Tem que tentar moralizar. Então, infelizmente, vamos perder uma grande identidade à frente desse país. Eu queria, ainda em tempo, pedir para o presidente da comissão processante depois conversar com o procurador jurídico e o jurídico que está acompanhando a comissão processante para dar um parecer depois para o vereador Wilson, ele que foi citado. Eu gostaria de, se não for hoje, amanhã, notificá-lo da posição do mesmo que foi indagado pelo vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Encerrado a ordem do dia, teremos agora a explicação, pessoal. Convoco e convido o vereador Reginaldo Camilo dos Santos para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros e companheiras presentes. Senhor presidente, eu nem ia falar, mas só queria fazer uma pontuação, Odair. Uma questão, nós fomos com o Odair na prefeitura, a semana passada, no departamento de licitação, confirmamos que a Benfica estava participando do processo de licitação dos ônibus da cidade. E pela minha surpresa, Odair, na segunda-feira eu participei da abertura dos envelopes. Quem ganhou a licitação para os mais 10 anos da cidade de Jandira? Benfica. E aí o pior, que o presidente, eu fico preocupado porque a empresa de ônibus, contrariamente à promessa do prefeito, porque, na verdade, o plano de governo dos candidatos são registrados. É como se fosse uma PPA, tem que ser seguido no decorrer do ano, né? Agora, muito me estranha, o prefeito prometeu que ia tirar a empresa de ônibus, ia diminuir o valor da passagem. Sabe o que aconteceu? A mesma empresa ganhou, a qualidade do ônibus é uma das piores do estado de São Paulo. A sucata que vem dos ônibus da Benfica de Barueri, Beira, de Itapevi, que não serve mais, manda para Jandira. Ônibus readaptado para portadores de necessidades especiais não existe na cidade de Jandira. Então, pessoal, discurso vazio do prefeito, mais uma vez, e é o povo que paga. Quero dizer que até então eu estava calado porque nós estávamos aguardando essa licitação, porque a gente não se posicionou para não dizer que o vereador, quanto pior, melhor. Nós ficamos muito calados para esperar essa licitação. E é de uma forma vergonhosa que hoje eu posso informar para os vereadores e para os companheiros e companheiras que aqui estão, que a Benfica, que não tem a coragem de fazer um ponto na cidade de Jandira, um abrigo de ônibus. Essa mesma empresa ganhou a concorrência na cidade de Jandira. E pior, presidente, são 17 km². Um ônibus roda menos de 2 km. E é o mesmo valor de ônibus que sai da Praça da Bandeira e vai para o Campo Limpo, em São Paulo, que roda mais de 22 km. Então, é a vergonha nacional a empresa de ônibus na cidade de Jandira. Então, não poderia deixar registrado essa indignação. Senhor presidente, outra questão que me assustou muito foi que saiu agora publicado no site da prefeitura uma empresa chamada De Brito de comunicação. Ela recorreu a uma licitação que houve na prefeitura de empresa de comunicação. E aí, sabe a empresa que ganhou a publicação na prefeitura para fazer propaganda do prefeito? Em torno de R$1,5 milhão, senhor presidente, aproximadamente, ela vai gastar para fazer 3 propagandas da prefeitura na Rede Globo de televisão. Olha que absurdo!
enquanto Jandira não tem hospital, enquanto Jandira não tem a fita destro, enquanto Jandira não tem sequer dipirona num posto de saúde, o prefeito está preocupado de fazer uma licitação e com menos de 3 propaganda na Rede Globo de televisão se gasta quase R$1,5 milhão. Senhor presidente, está no limite o que está acontecendo na cidade de Jandira. Quero dizer para Vossa Excelência, senhor presidente, que dentro dessas e outras, Ieda, nós estamos com uma comissão processante que a semana que vem chega no final, que é 90 dias. E eu quero parabenizar aqui a Câmara Municipal por ter levado esse processo até o final. Pese que o prefeito da cidade tentou, através do judiciário do município, através do Tribunal de Justiça, senhor presidente, parar os trabalhos da comissão processante, alegando que a Câmara Municipal não estava cumprindo de forma adequada o seu papel. O judiciário não aceitou o argumento do prefeito e diz que o papel da Câmara é investigar de fato, porque a tradição, que aquela política do passado, senhor presidente, que achava que o vereador tinha que fazer o assistencialismo, que acha que o vereador tem que comprar o voto através de uma ambulância ou através de uma cesta básica. O papel da Câmara Municipal é propor lei e, acima de tudo, fiscalizar os recursos da saúde, fiscalizar os recursos da educação. Sabe por quê? Uma vez o dinheiro destinado para a saúde, se for bem aplicado, não vai precisar das pessoas virem aqui bater na porta de vereador para pedir medicamento. Não vai precisar os moradores virem aqui para pedir uma vaga no hospital nem X nem Y. Não vai precisar, senhor presidente, o morador vir aqui e pedir para o vereador transporte para levar para fazer hemodiálise. E essa semana, senhor presidente, aconteceu o tio do Musson, que é da Universal do Reino de Deus, tá aí, faleceu. Sabe por quê? Precisava fazer hemodiálise, estava lá, agendado no transporte, Julinho. O transporte não foi levar. Sabe o que aconteceu? A pessoa faleceu. Sabe por quê? Quem está de hemodiálise. A questão da saúde não tem dia. Esses 15 minutos que essa pessoa aguardou, senhor presidente, esse médico chegar lá com infarto, talvez se nesse 15 minutos tivesse médico lá, esse senhor estava vivo. Musson, seu tio que faleceu, que você postou na internet, que faz o tratamento de hemodiálise, eu quero dizer que seu tio, como ele, várias, dezenas de pessoas de Jandira fazem hemodiálise. E é uma vergonha, senhor presidente. Sabe o que acontece? O carro pega às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, e vai levar para São Paulo para fazer hemodiálise. Tem dia que os carros esquecem desses pacientes nos hospitais públicos, ficam ligando para vereador para ir buscar 6, 7, 8 horas da noite. E esses pacientes, muitas vezes, não tem R$1 para comprar um pão com manteiga para comer. Fica o dia inteiro com fome, aguardando o transporte para retirar. E aí, é isso que está acontecendo na cidade de Jandira. E como se não bastasse, senhor presidente, o tio desse morador da cidade, hemodiálise, tem que filtrar o sangue, senão vai morrer mesmo. Muitos estão na fila para fazer um transplante. Se o carro não vai lá buscar, não vai levar para fazer a filtração, é óbvio que vai estar levando esse paciente para a morte, para o óbito. E é isso que aconteceu. Eu quero dizer, enquanto relator da Comissão de Saúde da Câmara, nós vamos convidá-lo para participar da reunião conosco. Nós queremos esses documentos. Nós queremos responsabilizar, senhor presidente. Porque muitas vezes as pessoas acham que a comissão processante aqui da saúde é para fazer brincadeira, é como do pior, melhor. Mas eu sempre digo, senhor presidente, a questão da saúde de Jandira não tem tolerância, a tolerância tem que ser zero. O orçamento da cidade
chega a ser, senhor presidente, quase 260 milhões por ano. A lei determina que no mínimo 15% tem que ser investido na saúde. E aí é lamentável que desde que o prefeito assumiu, ele paga 27 mil por mês em cada carro locado. Em um aluguel de uma ambulância. E daí falaram que era emergencial. Já se passou 1 ano e meio do governo do G. Ele continua pagando 27 mil por um carro popular por mês de aluguel. Se vocês fazerem a conta, 12 meses, que é 1 ano, mais 6 meses, são 18 anos de mandato já do G. Se você multiplicar 18 por 27 mil reais, daria para comprar quase 20 carros populares. Então eu quero dizer que é o problema de gestão, problema de irresponsabilidade de quem está administrando a nossa cidade, senhor presidente. Para mim finalizar, eu quero dizer que estou preparado para votar o relatório, porque eu vou votar o relatório de acordo com a minha consciência e do que o povo nos pede aqui diariamente. Quero dizer, senhor presidente, nós não temos que ter medo de cara feia. Nós não temos que ter medo de ameaça, porque a Câmara Municipal tem que cumprir o seu papel. Chega na hora, a maioria dos vereadores acharem que tem que arquivar, fique à vontade, arquiva-se os documentos, mas vamos cumprir o nosso papel, porque depois disso, esses documentos vão para o Ministério Público, esses documentos vão para o Judiciário. Eu sou o primeiro a pedir os bloqueios desses administradores que praticamente pagaram 7 milhões em um contrato tem 1 minuto para concluir. Lá do Espírito Santo, com médico, aqui no estado de São Paulo. Eu não vou cansar de falar. É uma vergonha para esse prefeito contratar uma empresa do Espírito Santo para trazer médico para o hospital de Jandira, sendo que o estado de São Paulo é o estado mais rico é um dos estados mais ricos do Brasil. É o índice do Ministério da Saúde diz que o estado de São Paulo é onde tem mais médico por habitante. De uma forma assustadora, o prefeito contrata uma empresa do Espírito Santo para contratar médico, para trabalhar 500 horas de um único mês, ganhar quase 60 mil mensal, sendo que o mesmo médico tem mais 4 vínculos de trabalho. Ele vai ter que se explicar aqui no Judiciário. Ele pode ser que ele escapa da Câmara Municipal, mas do Judiciário ele não vai escapar, porque muita gente está morrendo diariamente nesse hospital. E não podemos ouvir o discurso de sempre. Nos governos anteriores era assim, só que era assim, mas chega, não podemos mais aceitar que continue isso. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de convidar o vereador Júlio Eduardo Lima para fazer uso da tribuna na explicação pessoal. Senhor presidente, senhores vereadores, moradores aqui presentes. Senhor presidente, eu queria falar de algumas coisas positivas da cidade e vou começar dizendo sobre a inauguração do primeiro centro de reciclagem que aconteceu há alguns dias, 15 dias atrás. Esse centro de reciclagem, ele é formado por trabalhadores que trabalhavam naturalmente com o trabalho de catadores na cidade. Hoje eles estão organizados. Hoje a prefeitura ela está subsidiando com o espaço, em parceria com o Rotary, que também forneceu vários apoios, uma prensa e também uma esteira para triagem do material reciclado. As pessoas que estão lá estão trabalhando, estão tendo este apoio e, portanto, foi uma inauguração que eu particularmente entrei com 2 requerimentos aqui na Câmara, pedindo para que a gente pudesse executar o programa de coleta seletiva de lixo. Eu tenho certeza que é o primeiro passo, é um momento importante. Queria dar os parabéns ao prefeito G por essa iniciativa.
a cidade de Jandira, depois de tantos anos, poder contar com um centro de reciclagem num bairro praticamente central. Eu separei os meus materiais recicláveis, o meu lixo reciclável, e pus no meu carro, levei até o local, e acho que os moradores, aqueles que se sentirem à vontade, podem fazer a mesma coisa, viu, Ney? Porque além da gente estar gerando recurso para os cooperandos, para aquela cooperativa, a gente naturalmente está também preservando o meio ambiente. Queria falar também da primeira aula do Cursinho Popular, que aconteceu na quinta-feira passada. Foi um sucesso. Tivemos a oportunidade de dialogar com os alunos, incentivá-los. Foi discutido sobre a questão do grande número de desistências que há no decorrer do Cursinho Popular, mas que os alunos que entraram agora, várias faixas etárias, não só a juventude, mas tinha pessoas aí que estavam participando e dessa forma também contribuindo para que a gente mantenha o Cursinho Popular, né? Os alunos estiveram presentes e eu tenho certeza que o Cursinho Popular, nós precisamos, enquanto Câmara, estar apoiando, estar discutindo de que maneira que nós podemos melhorar cada vez mais para que o cursinho continue sendo uma referência para os trabalhadores para os estudantes da nossa cidade. Por fim, senhor presidente, também queria falar da Conferência Municipal de Educação. Pode pegar minha agenda, a Conferência Municipal de Educação. A conferência, ela aconteceu com a presença de mais de 500 pessoas ligadas à educação, pais, alunos, diretores, supervisores, secretário de governo, prefeito, e eu estive presente. Queria dizer que foi um momento importante, onde foram separados vários temas para discutir depois da apresentação da proposta da Conferência Municipal de Educação, para que a gente constitua um plano municipal de educação. A cidade de Jandira também não conta ainda com um plano municipal de educação. Sabemos que governos passados já gastaram recursos, dinheiro, com a criação a elaboração de um plano municipal, e esse plano não saiu da gaveta. Portanto, hoje é um plano que não está custando nada para os cofres públicos, um plano elaborado com os educadores, a comunidade, pais de alunos foram convidados para participar. Eu, particularmente, participei de algumas atividades, dei propostas. O projeto será ainda amplamente debatido, mas que virá um momento para a Câmara. E por que nós estamos discutindo o Plano Municipal de Educação, senhor presidente? Porque, na verdade, a semana passada também, o Congresso Nacional aprovou o Plano Nacional de Educação. Aquilo que a gente vinha falando desde o ano passado, que o governo estava, através dos seus trabalhadores da educação, o Ministério da Educação, elaborando 20 metas para a educação do nosso país. Esse projeto, depois de 3 anos em tramitação no Congresso Nacional, esse projeto foi aprovado na semana passada. E aí eu queria dizer sobre algumas das metas que são importantes. E a primeira é sobre o ensino infantil, que passa a ser uma meta para que nos próximos anos a gente tenha que garantir na escola pública para todas as crianças de 4 a 5 anos até 2016. Então, nós teremos que garantir vaga para as crianças até 2016, de 4 a 5 anos de idade. E para 50% das crianças de 3 anos até o ano 2020, senhor presidente. Portanto, eu diria que essa é a meta mais audaciosa, uma vez que a gente já fez, já mencionamos aqui e sabemos que a criança passar pela creche, pela pré-escola, facilita o aprendizado dela quando ela entra no ensino, na primeira série de ensino fundamental. Ela tem mais facilidade de ser alfabetizada, se alfabetiza na hora certa, e por isso essa meta, embora pareça ser audaciosa, ela é fundamental para a gente tirar o Brasil da crise que a gente se encontra em relação ao analfabetismo. Hoje, nós temos dados do censo escolar que mostram que 27% das crianças que entram na primeira série chegam até o final do ensino médio, apenas 27% conseguem aprender o suficiente na língua portuguesa. E apenas, pasmem, 17% conseguem aprender o suficiente na disciplina de matemática. Isso parece ser pouca coisa, mas quando a gente for parar para pensar
que de 100% que a gente queria que eles soubessem, eles aprendem apenas 17%. Ou seja, pouco mais de 50% dos alunos que entram na primeira série do ensino fundamental concluem o ensino médio. Ou seja, nós estamos produzindo um exército de alunos, estudantes que não têm perspectivas de poderem, após o ensino fundamental, entrarem no ensino médio e depois na universidade. E esse exército de estudantes, com certeza, custa muito caro para o nosso país, porque são a falta desses estudantes com especializações, com faculdades, com diploma, com certificados, é que vai possibilitar um avanço do nosso país também na economia. Porque não dá para imaginar que com o número de trabalhadores, de pessoas que a gente tem hoje formado, é suficiente para poder trabalhar e possibilitar uma economia para um país da dimensão como o nosso país, como o Brasil. Portanto, é fundamental que a gente dê a oportunidade para que as crianças entrem, aprendam na idade certa, entrem no ensino médio, tenham um ensino médio de qualidade e que depois possam ingressar numa universidade. Pela primeira vez na história, a gente está tendo a oportunidade de que o aluno possa entrar no ProUni, possa entrar e ter desconto na universidade, ou possa conseguir 100% de desconto na universidade. Então, senhor presidente, eu estou muito estimulado. Acredito que o Plano Nacional de Educação, depois de 3 anos tramitando, foi um avanço para o nosso país. Assim como quando a gente discute na segunda meta, no ensino fundamental, é também preciso universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. Nós temos a meta 3, que é para o ensino médio. Nós temos a meta 4, que é para deficientes e superdotados. A meta 5, que é para alfabetização. A meta 6, que é para a escola do tempo integral. O governo federal propôs o programa Mais Educação, que nós trouxemos para Jandira. Hoje já tem 4 escolas, com aproximadamente 100 crianças fazendo o contraturno. Estudam de manhã e fazem atividades extracurricular no período da tarde. Nós temos o Tiago aqui, que é nosso monitor de percussão. E a gente assistir essas crianças tocando flauta lá na escola, na escola dos Margaridas, tocando a 5ª Sinfonia de Beethoven, dá orgulho, dá motivação e dá o sentimento de que nós estamos no caminho certo. Por isso que eu estou muito empolgado, e a escola de tempo integral tem que ser uma meta de todos os governos, estadual, federal e municipal. A gente está ainda gatinhando, mas quando a gente pega para ver o que está acontecendo de bom na educação, de Sobral, de Foz do Iguaçu, de Belo Horizonte, de Araras, a gente vai ver que essas prefeituras optaram, com apoio do governo federal, trabalhar a escola de período integral, com qualidade, com educação e com participação da sociedade. Eu iria falar sobre outras metas, senhor presidente, mas queria só para concluir nesse 1 minuto que me resta, dizer que é um momento importante. Eu sei que nós estamos vivendo aqui na Câmara um momento de discussão sobre a comissão de inquérito. Eu também não tenho preocupação nenhuma em votar, não terei medo de cara feia e nem de voz alta. Por quê? Porque desde o início a gente falou o que era e o que não era. Né? O que eram os valores que estão tentando deturpar, estão tentando modificar, e a gente sabe que não existe. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer esse debate. Sabemos que a educação em Jandira precisa passar por um processo de reformulação. A gente sabe que o prefeito G foi colocado numa situação que ou ele fechava o hospital ou contratava uma empresa, e o prefeito G contratou a empresa, pagou de forma indenizatória, o dinheiro foi pago, o dinheiro não foi desviado, não sumiu, a CI investigou e detectou isso no depoimento das pessoas, ou seja, não existe uma conta onde foi achado o valor, não existe uma pessoa que disse, olha, eu recebi porque eu não fiz, ou eu recebi para ficar calado. Nenhum depoimento levou para essa direção, o que prova aquilo que a gente sempre falou. A Prefeitura de Jandira tinha que fazer o pagamento de forma indenizatória. Por isso eu também não tenho preocupação nenhuma de como vai ser a minha posição na hora de fazer a discussão do relatório da CI. Senhor presidente, quanto ao edital da empresa Benfica, se eu não me engano,
foram mais de 40 editais retirados para participação do edital. Apenas 4 ou 5 apresentaram um edital. E a empresa Benfica ganhou. Todos sabem historicamente qual é a minha dificuldade com a Benfica. A gente sempre fez questionamentos sobre o problema da Benfica na cidade. Mas, hoje, o que esse edital garante, se não existe a Benfica fazendo ponto de ônibus na cidade, é porque o edital de 25 anos atrás não previa isso. Hoje o edital prevê que a Benfica vai ter que fazer a manutenção e instalação de ônibus. Ou qualquer empresa que viesse a ganhar. Como também não dizia qual era o número de veículos que tinham que ter o atendimento para o portador de necessidade especial, para os deficientes físicos. Hoje a gente tem no edital dizendo quantos ônibus que vão ter que rodar com elevador para que o cadeirante possa usar no ônibus. Então, eu não sei o quanto que nós aqui, enquanto legislativo, vamos fiscalizar, mas tenho certeza, esse contrato é obrigação nossa, porque foi na nossa legislatura que ele foi firmado, que será firmado, e existe um edital, que, portanto, nós teremos que fazer toda a discussão para que a Benfica, como vencedora, cumpra aquilo que ela se dispôs quando praticou e aceitou o edital. Tá certo, senhor presidente? Então, eu fico por aqui, né? Estamos entrando em ritmo de Copa do Mundo. Eu sei que a semana que vem ainda temos a sessão, mas na outra já tem o jogo da Copa, né? Mas eu queria dizer que eu sou daqueles brasileiros que não tem dificuldade nenhuma e tenho orgulho do meu país. Tenho orgulho do presidente Lula, da Dilma, que lutaram para que a Copa fosse no Brasil. Estão tentando transformar isso numa coisa ruim para o Brasil. Mas a cada dólar investido na Copa do Mundo no Brasil, é gerado 8 dólares na economia do nosso país. Então, teve erro nos procedimentos, estádios caros, tudo isso vamos apurar, vamos punir. Mas a Copa do Mundo era um sonho. E o presidente Lula foi uma figura que ganhou notoriedade internacional para poder trazer a Copa do Mundo. E não é meia dúzia de pessoas que vai atrapalhar a Copa do Mundo. Mantendo na fala do novo vereador Júlio Eduardo Lima, bem como do vereador Reginaldo, só falar para o Cláudio Moção, que chegou aqui o BO, nós já havíamos até comentado lá, que eu estava acompanhando o velório, o tio dele estava lá, eu falei que tinha que fazer o BO. Então, chegou, com certeza, você está mencionando aqui a pessoa, também tem que responsabilizar a prefeitura, né, que está dizendo aqui, né, que a ambulância deixou de buscá-lo nas últimas terça-feira, 3 vezes está aqui, está mencionado, então tem que deixar registrado isso. Tem uma questão também de uma tia minha também, que teve um problema lá, que também a gente mandou fazer o BO, e tem do Marcelino, que é o Pepino, que a gente pediu para a esposa dele também fazer o BO, então a gente não pode brincar de fazer de conta. Espero que Vossa Excelência tenha sucesso aí no próximo pleito, uma vez que você vai ser um dos representantes, quem sabe, o amanhã só Deus pertence de estar representando aqui. Eu só espero que você analise cada posição de cada vereador e vê muitas vezes se vale a pena muitas decisões aqui dentro, porque é uma vida que vai ceifada lá, né? Só quem perde da família, quem perde, que sente, né? Então, independente da votação, eu estava atento na fala do vereador Júlio Eduardo Lima, aqui não dão as caça-bruxas, não pode falar que esse ou aquele vereador não deu uma oportunidade do prefeito aí fazer o seu trabalho. Ficou 1 ano e 2 meses a Câmara praticamente ajudando, tentando agrupar, Infelizmente, tudo que tem acontecido, não adianta falar que é secretário A, B, X ou Y, que já deu para ele anotar de verdade qual secretário quer trabalhar. Então, a responsabilidade maior é do prefeito. É dele, não tem sombra de dúvida. Que ele é dono da caneta, é ele que vai lá e contrata e manda embora, né? Que a gente é sabedor das questões, das dificuldades que tem. Eu não estou aqui querendo fazer a menção a vereador, a pessoas que saem o candidato ao A, B, ou C, ou D, né? Se a pessoa for convidada para trabalhar no governo e trabalhar, e não fazer como muitos que só ficam passeando o dia inteiro na cidade, isso é ruim para nós. Porque se fica aquele salário do funcionário que é mal pago, aí fica sendo tirado sarro daqueles que vão lá, faz um acordo escuso com o prefeito e fica caminhando nos 4 cantos e declinando a imagem de nós, vereadores, como aí você pode entrar no Face, vira e mexe, tem um funcionário da prefeitura questionando o vereador e o presidente dessa casa. Eu estou tranquilo, né, responder pelos meus atos, e de verdade é muito simples, muito fácil da minha parte sentar numa mesa com ele, negociar qualquer tipo de departamento e qualquer tipo de secretaria. Mas esse vereador sempre teve uma conduta ética e moral.
tive trabalhando com o Braz, com o Pitelli, passou pelo Bururu, passou pela Anabel, e eu continuo sendo o mesmo. Tá? Embora não quero me comparar ao presidente do Supremo, né, que cada um responde por si, ele vai responder, né, com certeza, se ele fez mal ou bem, que foi indicado pelo Lula, pelo presidente, e agora, estranhamente, ele pede aposentadoria. Isso aí, né, a gente tem que se preocupar. Tem que se preocupar que está mexendo com uma pessoa íntegra, uma pessoa que pediu afastamento não porque ele quer, porque ele poderia ficar até 2022. Então, de verdade, a gente vamos registrar esse fato aqui na Câmara, fazer uma moção e está encaminhando para ele lá, antes dele ir embora, ele vai ficar até o final do mês. A gente sente muito, né, Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa sair fora, mas quem perde com isso, não tem a sombra de dúvida, que é o Brasil que vai perder. Ainda em tempo, eu vou falar com o Ney e com o Odair, que são as pessoas que sempre frequentam Ouro Verde, tal Tiago que mora lá. Hoje teve uma comissão de moradores pedindo informação a respeito da entrada do Ouro Verde, né? Pode ver que o pessoal fechou a entrada do Ouro Verde. Praticamente, quem tem veículo, ele tem que ir até lá em cima na entrada do campo e contornar. E com isso, o ônibus lá, acho que foi ontem, quase teve um acidente. Então, eu estou pedindo um ofício, estou fazendo um ofício para encaminhar para essa Câmara, Ney, a questão do projeto, né, do projeto e não só do projeto, como também da entrada do Ouro Verde, porque vai ficar complicado, né? Ainda não está terminado, a gente não pode questionar, mas de verdade a forma que está lá obstruiu a entrada da Vila Ouro Verde, né? Praticamente tem que ir até a parte da entrada do campo. Então, só deixar registrado, dizer que talvez aconteça essa semana a questão do afastamento do prefeito ou não, independente de qualquer coisa, se ele tiver que pagar, ele vai pagar de uma forma ou de outra. A Câmara vai fazer o seu papel como tem feito. Se não for de uma forma, vai ser de outra, porque o Poder Judiciário está aí, estão me questionando, muitas coisas que têm acontecido na Câmara, eu também não posso deixar registrado que está tendo muitas denúncias e a gente está fazendo o nosso papel. Encerrar. Que está na explicação. Para me ajudar? Tem um minuto, vereador, e eu já vou encerrar, porque estava na explicação pessoal. É que o senhor mencionou aí sobre a entrada do Ouro Verde, que tem sido questionado pelos os moradores lá daquele bairro, e também eu gostaria de reforçar, parece que o senhor disse que vai fazer um requerimento, era bom que no próprio documento o senhor incluísse... Eu fiz um ofício e vou fazer um requerimento. Que também o guarda-rei da ponte, ele ficou muito baixo. Entendi. O pedestre que passa ali, os alunos de escola são costumeiros de brincar, ele ficou muito, muito favorável, assim, muito facilmente para a pessoa dar um empurrão e a pessoa se jogar no rio. Então é bom que nós já reitera no próprio documento e nós encaminhamos aí o pessoal da obra. Muito obrigado. Falou, Ney. Com a graça de Deus, às 16h28, declaro encerrada a presente sessão.